Infelizmente, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, não vão viver um propósito em suas vidas. Não vão transformar vidas como deveria. Não vão viver uma prosperidade como ela é. Não vão viver algo grandioso, uma missão realmente que faça sentido para a sua vida. Porque o propósito é algo poderoso. Se você pegar as pessoas que vivem propósito, você vê que elas vivem algo poderoso. Ali ela alcança, acessa, transforma, ativa, liberta. É como se é alinhado a vida dela a uma missão e ela recebe uma unção poderosa para viver aquilo. E onde ela pisa os pés dela, o que ela faz, o que ela toca, algo diferente acontece. Não é algo técnico, não é algo com uma metodologia rasa, não. É algo poderoso. E eu quero contar para você aqui 3 histórias reais. Eu poderia contar várias, mas eu vou contar 3 histórias reais de pessoas que, quando entraram na direção do seu propósito, o mundo, como a gente diz, conspirou. O inimigo se levantou, jogou uma distração, fez algo muito bom e ela saiu dos caminhos que levavam ela a viver o extraordinário, a viver o propósito. A primeira história é de uma pessoa que ia substituir um pastor numa igreja e ele já tinha uma carreira profissional muito promissora. E exatamente no mesmo dia, isso são palavras dele, no mesmo dia ele recebeu uma proposta para ser o pastor oficial daquela igreja e no mesmo dia ele recebeu uma proposta para ser um cadeira direita na instituição onde ele trabalhava. Ou seja, o salário dele ia quadruplicar. Ele ia ganhar algo que ele nunca... Ele sonhava, mas veio exatamente no momento que ele recebeu a oferta do propósito. E ele tinha como propósito ser pastor. Ele sabia disso, já estava se preparando para isso, e quando ele foi dizer o sim, ele recebeu essa grande proposta. Quando ele fez as contas e me falou, eu fiquei abismado a renúncia e a recusa dele. Ele recusou para viver o propósito. Hoje, o propósito dele brilha. É algo fenomenal. Por onde ele passou, ele deixou a marca e fez algo transformador. Ele tinha um foco, ele sabia o que fazer, ele tinha uma mensagem. Então era algo muito poderoso. A segunda história é de uma pessoa que viveu uma vida estável, né? Não viveu uma vida tão abundante, mas também não viveu uma vida muito rasa. Viveu uma vida estável, sempre quis crescer na vida, estava buscando e as portas fechadas, nada se abria. E só por muitos anos, muitos anos, a vida dele não acontecia do jeito que ele queria. Não faltava nada, mas também não acontecia como ele queria, por mais que ele se esforçasse. E de repente ele recebeu um convite, o convite do propósito. E ele disse sim, começou a se preparar, porque ele ia assumir esse local, essa instituição, com o propósito dele. Começou a se preparar. Quando ele começou a se preparar, você vai achar que é loucura. Não pode, é coincidência. Uma das portas que ele tentou muito se abriu. De repente, depois de mais de 5 anos ele tentando sair e alcançar essa porta, a porta de repente se abriu. E você vai dizer, nossa, que bênção, que maravilha. Geralmente, as coisas que mais tiram as pessoas do propósito têm a ver com um bom emprego, com dinheiro, com poder. Geralmente, fama. Essas coisas são básico para tirar as pessoas do seu propósito. Elas vêm envelopadas de coisas boas. E são boas, mas elas te desviam do propósito. E foi isso que aconteceu com ele. Ele estava se preparando, já estava pronto para assumir e veio essa proposta para ele, veio esse retorno de coisa que ele já estava tentando há anos. E infelizmente ele disse sim, porque ele não compreendeu que aquilo era para tirar ele do propósito. Aquilo era para afastar ele do propósito. Ele vai ter, né, uma vida bacana, vai melhorar um pouco de vida, mas talvez ele nunca mais viva o propósito, porque ele vinha num processo, ele vinha sendo tratado. Quando ele ia entrar na porta, quando a coisa ia acontecer, veio esse desvio. O mundo conspirou, o inimigo se levantou e tirou ele, oferecendo algo que ele não compreendeu. Ele disse sim, porque o propósito ele exige renúncia. E não é renúncia de coisas ruins. A gente às vezes fala de coisas ruins aqui, de vícios, né, de coisas que te jogam na lama. Mas geralmente o que eu mais vi nessa vida foram pessoas sendo afastadas do propósito por propostas tentadoras. O inimigo ofereceu para Cristo o mundo, ofereceu comida quando ele estava fragilizado emocionalmente. Então não se engane. Ele vai fazer de tudo para você não entrar no caminho. Se ele não conseguir pela oferta tentadora, ele vai tentar te jogar no buraco. E a última história, essa também eu vi, a pessoa recebeu diversos sinais, uma das portas se abriram, as coisas começaram a acontecer, ele foi chamado para ser um grande empresário num ramo específico, era um grande propósito na vida dele.
ele recebeu diversas confirmações possíveis e ele começou a caminhar nessa direção, porque o propósito é o seguinte: quando você começa a caminhar na direção do propósito, vão vir as lutas, porém você, mesmo com as lutas, você percebe que a coisa está fluindo. É esse fluir que você tem que prestar atenção. E ele começou a fazer, as coisas começaram a fluir. Coisas impossíveis começaram a acontecer. Ele chegou a se alinhar ao propósito, começou a fazer, renunciou o passado dele, diminuiu um pouco a vida que ele tinha e começou a caminhar nesse propósito. Só que o passado veio até ele e puxou ele com uma oferta extremamente tentadora. Eu te falei, fama, poder, dinheiro, tudo isso são armadilhas para te tirar de um propósito. Você precisa entender se aquilo está vindo para como uma bênção ou está vindo como uma distração. Pode vir nas duas situações. E essas 3 pessoas que eu te falei, uma realmente está vivendo o propósito, ela renunciou, mas as outras 2, elas se perderam. Elas hoje têm um patamar de vida melhor, muito maior do que o que tinha antes, mas elas estão perdidas, estão vazias, estão tristes, frustradas, chateadas, porque o propósito ele preenche, porque você sente que está fazendo algo que você nasceu para fazer, algo que fala, poxa, isso aqui está alcançando, está transformando o ambiente, está transformando a vida de pessoas, está fazendo, eu sinto que era aqui mesmo que eu para eu estar, que era isso para eu estar fazendo, que eu nasci para isso. Eu não estou dizendo que você vai ser milionário, eu estou dizendo que você vai ter prosperidade. Nada lhe faltará. Você terá sim lutas, terá que continuar renunciando, mas conforme você vai caminhando, nada vai lhe faltar. Você será trabalhado nesse processo, o processo ele nunca acaba. O seu nível será aumentado a cada dia e conforme você vai evoluindo, aquilo que faz parte do propósito vai te alcançando e vai te equipando. Novas ferramentas vão chegando para dentro da sua maleta e por aí você vai indo. É algo muito uniforme. Não é algo discrepante, né? Você tá aqui e o propósito aqui, ou vice-versa. Não. A sua vida vai caminhando junto com o propósito. Você vai sentindo isso, que você está ali no nível e tudo está nivelado.